Fala, meus queridos! Que coisa boa, que bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai entrar num assunto novo que a gente citou no passado, tá certo? Quando estava estudando a parte de dissolução fracionada, extração líquido-líquido, que é o coeficiente de partição. Eu já adianto para você que isso aqui não é assunto comum. Então, se seu colégio, se seu professor está dando esse assunto, pode ter certeza que você está num excelente colégio. Se não, é bom você dar uma estudadinha, tá certo, por fora, porque tem exame externo, tipo vestibular, Enem, que cobra. E quando cobra, pouca gente acerta. Professor, mas o que é o coeficiente de partição? Ó, eu vou começar trazendo aqui esse desenho, tá bem? Então trouxe aí esse desenho que é um recipiente contendo dois líquidos. Poderia ser dois solventes. Aqui a gente vai considerar que tem aqui dentro desse ambiente dois líquidos, dois solventes, duas substâncias diferentes, onde dentro delas uma terceira vai ser colocada. Aí detalhe, quando se fala em coeficiente de partição, está se falando de um acontecimento que vai ocorrer em misturas heterogêneas, tá certo? Então, o coeficiente de partição é um estudo químico envolvendo solubilidade de uma substância dentro de um recipiente que contém duas substâncias que são imissíveis entre si. Então é assim que vai funcionar. Quando eu tiver duas substâncias imissíveis entre si e adicionar uma terceira, eu vou estar explorando, estudando o que se chama em química de coeficiente de partição, tá certo? Ó, deixa eu ver se dá espaço aqui para a gente colocar, coisa boa. Férias, ó, a nossa substância, que é no caso uma terceira parte aqui, ela vai ser adicionada dentro desse recipiente, tá certo? A substância vai ser adicionada dentro desse recipiente, massa, e ela vai se distribuir entre as duas fases. Eu vou ter a fase A, vou ter a fase B. Quando eu colocar a substância, ela vai se distribuir entre essas duas fases. Não é uma substância que se distribui, que se vai se concentrar em somente uma fase. Não, ela vai se concentrar em duas fases, tá certo? Existem sim substâncias que tendem a se distribuir em duas fases, seja uma fase, por exemplo, oleosa, orgânica, seja uma fase aquosa. Tem substância que parece que ela tem uma tendência natural de se dissolver, de se solubilizar em ambas. Por exemplo, o álcool. O álcool é assim. O álcool ele é uma substância que se você colocar dentro da gasolina ele vai se dissolver, tá certo? Você vai ver como se fosse uma fase única. Se você colocar o álcool dentro da água, a mesma coisa. Só que água e gasolina não irão, são solventes que não irão se solubilizar, se dissolver entre si, tá certo? Professor, como é que acontece essa parada aí na prática? Ó, vê só, férias. Eu coloquei aqui um recipiente gigante, tá certo? E vamos considerar que esse recipiente ele tem, até o momento, né, somente uma substância dentro dele, somente um solvente. Eu vou chamar de fase B, essa fase que tem essa substância, que tem esse solvente aqui. Então considere esse momento inicial. Tá aqui a minha substância, está aqui essa região sendo chamada de fase B. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui dentro uma substância que vai tender a se solubilizar aqui nesse meio, beleza? Então estou colocando aqui a minha substância, tá certo? Bom, aí o que é que acontece? Se eu adicionar aqui um outro solvente, se eu adicionar aqui uma outra fase e vou fazer isso, o que é que pode acontecer dessa substância que nesse momento está aqui dissolvida, ela migrar para outra fase? Professor, como é que seria isso aí, professor? Ó, seria exatamente isso aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Pam, 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 pam. Ó,
Coloquei agora está completo a fase A, tá certo? O outro solvente. E quando eu coloco, eu começo a perceber que existe essa migração. Até então, somente a parte de baixo, a fase B, concentrava a substância. Quando eu coloco a fase A, essa substância ela se distribui também em outra fase. E o detalhe é que esses dois solventes, essas duas substâncias, quando eu coloquei a terceira, tá certo? Elas são imissíveis entre si, tá certo? Quando isso acontecer, então você tem aí um caso envolvendo o famoso coeficiente de partição. E vou mais, viu? Geralmente, essas fases A e B, elas são tidas como sendo, por exemplo, uma fase orgânica, por exemplo, a de cima pode ser a fase orgânica, e a de baixo pode ser a fase aquosa. Isso é muito comum em ambientes que eu tenho ali uma mistura heterogênea, tá certo? Formada por uma parte aquosa e uma parte orgânica. E detalhe, essa substância que vai exibir essa propriedade aqui, ela é considerada como sendo uma substância do tipo anfifílica, tá certo? Bom, em resumo, o coeficiente de partição vai ser uma medida de quanto que essa substância vai se distribuir entre essas fases, aquosa e orgânica. O quanto que eu vou ter de concentração em cada fase vai ser dado pelo meu coeficiente de partição. Feras, até a próxima.